Olá a todos que acompanham a 88,7 FM Jovem Pan Blumenau, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, e a força do rádio que congrega o Estúdio Sapiens, a Jovem Pan Blumenau e também a Rádio Clube de Blumenau, inicia agora uma rodada de conversas com os nossos representantes eleitos, tanto na esfera estadual como na esfera federal. E hoje está comigo Armindo Vogue, que é gerente da Rádio Clube FM 89,1, e eu estou representando a Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. E estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan, da Rádio Clube, da Força do Rádio, o deputado estadual e deputado reeleito Ivan Nats. Seja bem-vindo aqui à Força do Rádio. Eu que agradeço, obrigado a oportunidade, Vieira, de conversar contigo, com o Armindo Vogue. Nós que já usamos muitas vezes essa mesa aqui do complexo da Clube para conversar, né, com a comunidade de Blumenau. Estou muito feliz de voltar agora, reeleito deputado estadual, e acredito que muito bem reeleito, né? Triplicar a votação não é para qualquer um, não. E deputado, abrindo essa conversa, quando a gente falava de uma possibilidade de reeleição do deputado Ivan Nats, muitas pessoas acreditavam num crescimento do senhor, mas sabiam que era um passo maior do que aquele projetado há 4 anos atrás. Era um partido mais robusto, com candidatos com mais experiência à frente no campo eleitoral. Como é que o senhor enxergou essa possibilidade de uma reeleição e desse desafio, estando num partido maior e com candidatos com mais espaço estadualmente? Como eu sou um profissional da política, era minha obrigação, né? Saber enfrentar esse desafio e encontrar os caminhos que me permitiriam, né, ultrapassar a votação dos meus colegas. Nós éramos e somos 7 deputados estaduais, todos em processo de reeleição, e a minha meta era ficar entre o terceiro ou o quarto daquele projeto. Acabamos ultrapassando essa meta de terceiro ou quarto, mas utilizar o mandato. Eu sabia que o meu mandato era um bom mandato, eu sabia que o meu mandato também era um mandato estadualizado, meu mandato tinha muito crescimento nas redes sociais, um mandato que tinha muita personalidade. Meu eleitor é um eleitor de muita convicção, um eleitor fiel, um eleitor que já me acompanha há bastante tempo. Muita pesquisa, contratei empresas de pesquisas para me auxiliar, fui fazendo monitoramento de dados, de informação, muito profissionalismo, muito profissionalismo, para poder chegar assim, nas vésperas da eleição com um desenho praticamente pronto para apresentar para os catarinenses, de sorte que eu pudesse concorrer com os meus colegas que efetivamente são mais estadualizados do que eu, com muita força na rede social, muita força no YouTube, mais massa, né? Uma massa mais próxima deles, e também alguns também com mais experiência política, mais dinheiro, que política também é dinheiro. Então nós fomos colocando todas essas consoantes num conjunto, e com muito profissionalismo, com muita pesquisa, com muito contrato, com muita gente ajudando a encontrar o caminho para poder vencê-los. E deu tudo certo, foi tudo caminhando como a gente planejou. E claro, a vinda do presidente Bolsonaro para o PL ajudou muito isso, né? Nós não acreditávamos que iríamos eleger 11 deputados estaduais, 6 federais, mas nós tínhamos certeza que os 7 que nós temos iriam continuar. Então nós fomos trabalhando até que deu tudo certo. Mas eu posso resumir dizendo que foi com muito profissionalismo. Deputado, tinha alguma dúvida em relação à onda bolsonarista? Que é uma reeleição, né? Na primeira eleição do Bolsonaro houve uma grande onda. Tinha-se alguma dúvida, essa onda ia se repetir em 2022? Como é que o senhor via essa questão? A vinda do presidente Bolsonaro mostrou que o partido ia se consolidar como um grande partido no Brasil, pelas filiações que começamos a receber. Agora, o que se percebe no processo é que na primeira onda, 17, as pessoas não conheciam os candidatos. Então elas foram para a lista pública e escolheram seus candidatos ali por letra ou por região, e votaram em qualquer um. Não é qualquer um na expressão do termo, mas qualquer um que tivesse o número 17. Então nós elegemos vários representantes que não tinham nenhum tino político. Dessa vez não, dessa vez a onda continuou, mas todos os eleitos têm atividade política. Ou são prefeitos, ou foram prefeitos,
ou são vereadores em exercício. O eleitor fez um filtro? Fez um filtro. O eleitor escolheu dessa vez gente que tem a afinidade política. Ele compreendeu que política é uma profissão e ela tem que ser exercida por profissionais. Então, nós ampliamos o nosso quadro, mas ninguém foi escolhido pela lista. Todos eles têm vida política. O nosso candidato com menos voto, o pai dele já foi prefeito de Tubarão, que é o Soratinho, e ele é presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão. Dali para frente nós temos o penúltimo prefeito de Pouso Redondo, o antepenúltimo, e assim a gente foi fazendo, todos eles têm atividade política partidária. Ninguém foi escolhido assim, né, ao vento, como foi em 2017, onde nós elegemos um monte de pessoas que a gente não sabia nem quem eram e o que eram. Alguns até do sexo masculino que foram eleitos acreditando que era do feminino, e assim sucessivamente. Isso não aconteceu. A onda veio, mas ela veio com muito mais personalidade. E, deputado, dentro do reflexo da reeleição do senhor, primeira eleição, segunda eleição agora para deputado estadual, como é que o senhor sentiu esse crescimento do senhor fora do seu domicílio eleitoral, Blumenau? Como é que foi esse crescimento dentro de outros municípios e regiões de Santa Catarina? Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu cheguei com o menor número de votos, mas eu cheguei com um pouco de experiência, porque eu já tinha sido 2 vezes deputado, né? Suplente, eu já conhecia a casa. Então fui me enturmando nas comissões, já consegui ser presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o que me botou no estado inteiro, porque o turismo tem atividade no estado inteiro. Eu fui para a Comissão de Constituição e Justiça, fui vice-presidente da CCJ, isso me permitiu acompanhar toda a legislação, tudo dentro da CCJ, que é a comissão mais importante da casa. Ser vice-presidente me permitiu participar para passo de tudo que acontecia em termos de legislação. Então isso também me permitiu conversar com vários setores da sociedade. E a oposição, que também me colocou como marca registrada do cara contra o governo Carlos Moisés no estado inteiro, coroado com a CPI dos respiradores, que fez com que Santa Catarina olhasse para mim como um parlamentar fiscalizador, atuante e capacitado, porque não era só fazer CPI, era fazer a CPI e ter a convalidação dos desembargadores que iriam apreciá-la para afastar o governador Carlos Moisés. E a partir da hora que a gente concluiu a CPI, fez um relatório extremamente elogiado, e os 5 desembargadores convalidaram o relatório da CPI e afastaram Moisés, aí foi o ápice da perfeição. O parlamentar, fiscalizador, atuante, trabalhador, efetivo. E, por fim, veio a CPI, que me estadualizou, né, como homem público, como deputado da oposição, porque ela foi construída em tempo recorde. Ela foi apresentada para os catarinenses, todos os catarinenses puderam acompanhar a CPI para passo, e o relatório, depois de apresentado, recebeu crítica elogiosa de todo o setor da sociedade. Nós não recebemos nenhum dedo para dizer assim, não, isso aí não. Tudo foi 100% convalidado, e foi coroado com o voto dos 5 desembargadores, que convalidaram o trabalho da CPI por unanimidade e afastaram o governador Carlos Moisés. Então esse conjunto de deputado, oposição, resolutivo e convalidado também me permitiu estadualizar o nome. Então isso fez um conjunto de fatores. A liderança do PL na Assembleia Legislativa também contribuiu, e está ao lado do senador Jorginho Melo, foi fantástico em termos partidários, né? Porque o Partido Liberal é um grande partido, tem em Santa Catarina, em todos os lugares. Então, quando chegava o deputado Ivanates, líder do PL, próximo do senador Jorginho, cara da CPI, todos os fatores me conduziam a criar parcerias por Santa Catarina inteiro, que acabou resultando nessa votação expressiva. Deputado, e essa votação expressiva também do governador eleito, Jorginho Melo? Tinha-se essa expectativa também que seria uma eleição tão tranquila para o senador? Não, no começo, eu confesso que fiquei preocupado, porque um processo de isolamento sempre é ruim, né? Eu nunca disputei eleição em Blumenau para vencer, nunca disputei. Eu sempre disputei eleição para prefeito, por exemplo, para disputar, para participar do processo. Eu nunca fiz uma eleição acreditando que eu pudesse ganhar a eleição, né? Então, eu sei o que é fazer uma eleição num processo de isolamento. É muito difícil.
E quando o Jorginho Melo não conseguiu fazer um grupo de aliança, todos nós ficamos preocupados. Todos ficamos preocupados. Mas com o decorrer da campanha, nós fomos observando que os demais colegas, nossos adversários, eles não conseguiam implementar a política deles. Eles não conseguiam. O que eles falavam, ninguém queria ouvir, né? Então, aí que nós começamos a perceber que o Jorginho tinha essa capacidade de fazer uma eleição mais tranquila do que nós esperávamos. E depois, o crescimento do senador Jorge Seife também nos ajudou. Então, foi um corredorzinho pavimentado, Bolsonaro, o Seife foi crescendo, o Jorginho foi crescendo, os deputados federais foram crescendo e os estaduais também, foi tudo na mesma linha. E, candidato, com essa configuração da eleição agora, e o senhor falou, durante 4 anos o senhor teve no lado de oposição. Como é que o senhor projeta agora uma outra vitrine, estar na situação? Olha, eu como bom advogado, estou sempre cumprindo tarefas, né? Quando eu fui para o PL, recebi a tarefa de construir a rejeição do governador Carlos Moisés. Então essa era a minha tarefa, passada pelo senador Jorginho Melo. Mostra quem é o Carlos Moisés e o que é o governo Carlos Moisés. E eu fui cumprir essa tarefa. Essa tarefa foi concluída. Ela recebeu um ponto final. A sentença transitou em julgado no dia 3 de outubro. Agora eu recebi do senador Jorginho Melo uma nova tarefa, que é de ajudar o governo, de ajudar a nossa região aqui, ajudar a Santa Catarina. E agora eu estou na nova tarefa, de ajudar, de compor, de construir. Ainda hoje tem uma reunião com o senador Jorginho Melo, daqui a pouco, para conversar sobre o governo de transição, sobre indicação de nomes de secretarias. Então, eu tenho uma afinidade muito próxima com o governo e vou ajudar o governo, né? Eu vou fazer agora a outra tarefa. Fui contratado para cumprir uma outra missão, que é ajudar o governo. E é isso que eu vou fazer. Deputado, nessa composição de novo governo, o deputado pode ir para o Executivo? Não é o meu desejo, né? Eu acho que vou servir mais o meu partido, o próprio senador Jorginho Melo, o nosso governador e a nossa região aqui também, lá na Assembleia. Porque eu sou o único deputado da base do Vale Europeu. E preciso estar lá dentro, porque nós temos convênio para assinar. Nós temos pautas importantíssimas para concluir. Nós temos rodovias que começaram a ser feitas no Plano 1000 e que precisam ser executadas, por exemplo, a ligação Massaranduba-Luiz Alves, que é a 414. Nós temos a ligação o asfaltamento de Indaial-Ascurra, pela margem esquerda do rio, temos que concluir. Nós temos a SC-108, que tem que andar. Nós temos a ala oncológica do Hospital Santo Antônio, que tem que fazer. Nós temos o ambulatório de transplantes do Santa Isabel, que tem que sair do papel, o heliporto, né? Heliponto do Hospital Santo Antônio, que tem que construir, tem problema com o SPU, nós temos problemas no litoral, com o meio ambiente, então tem muito com licenças ambientais que estão travadas, então tem muita coisa para fazer dentro do parlamento que não me permitem a saída. Então a gente pode considerar que o deputado Ivan Nats, como base do governo do PL, do Jorginho Melo, já tem as pautas de um representante da nossa região para defender junto ao governo do estado aqui para o Médio Vale do Itajaí? Sim, as nossas pautas são as pautas principalmente dos prefeitos, né, que estão estacionadas. O Plano 1000, ele incentivou muita gente, né, e começaram a fazer muitas obras. E agora como é que vai ficar? Vamos terminar? Vamos concluir? Vamos arrumar o dinheiro para terminar essas obras? Eu disse lá atrás que o Plano 1000 ia transformar Santa Catarina no maior candeeiro de obra abandonada do país, ou da América. E está acontecendo. Agora o Ministério Público deu uma relação dizendo que o Plano 1000 era ilegal. Então não foi por falta de aviso, né? E agora, mas tem que terminar agora? E aí? Quem começou a obra? Como vai fazer? Vamos terminar. Mas tem que ter um olhar mais para a nossa região aqui. Nós temos que ligar, por exemplo, Blumenau com Guabiruba. É um absurdo que a gente ali pela Rua Brusque não tem uma ligação asfáltica com Guabiruba. Isso não existe. Nós temos que fazer essa obra. É um sonho que está ali parado. Temos que terminar esse 68. Nós temos que fazer uma ligação asfáltica da Vila Itopava com Pomerode,
para poder fazer um corredor de serviço. Nós temos, o prefeito Mário Delbrande me procurou porque nós vamos concentrar forças para construir o corredor norte, que é a urbanização da Dr. Pedro Zimmermann, sabe? A S68 ela está planejada até o posto da Polícia Rodoviária Estadual, né? Mas ela tem que avançar um pouco mais para cima da serra. Então tem mais. Eu podia trazer aqui uma pauta de obras que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, que eu tenho que estar lá brigando por elas. E uma pergunta específica. Dentro de obras, óbvio que não é papel do legislador. O legislador, como o senhor é jurista, né, sabe que essa questão de concepção de leis, de fiscalização, mas de reivindicação sobre as pautas da região e das cidades onde principalmente vive. Mas dentro do deputado Ivan Nates, sendo um representante da região, chegar para o Jorginho Melo, nosso governador eleito, qual é a menina dos olhos? Indiscutivelmente, nós temos que concluir esse 68. Essa daí e ir rápido. Botar mais dinheiro nela para concluir a continuidade da Via Expressa, né? Da Via Expressa vão sair outras obras estruturantes que vão desenvolver ainda mais a nossa região. Nós precisamos terminar a obra da 68 para poder fazer a revitalização da Dr. Pedro Zimmermann. Sem a 68 não consegue fazer a revitalização. Nós não conseguimos fazer o contorno. Então, acho que essa daí não tem conversa. Essa daí não para, né? O trecho 4 da duplicação da BR-470, né, que é o trecho mais complicado da duplicação, que é aí o complexo do Badenfurt, né? Isso aí é uma obra bilionária. Isso aí é uma coisa que nós temos que concentrar todas as forças para o governo federal não parar, sabe? Porque daqui a pouco para aqui e leva lá para o Nordeste, né? Leva lá para outra região. E aí? Então nós temos que estar lutando. Mas eu acho que nesse momento são as obras estruturantes. Essas são as fundamentais para a nossa região aqui. Depois, claro, temos o complexo do SESI, que temos que comprar. Isso aí é uma coisa irreversível. Nós precisamos comprar o SESI. Nós precisamos terminar a questão do balizamento do aeroporto. Nós temos o Centro de Convenções de Blumenau, que andou bem e aí agora precisa aportar o recurso, mas a prioridade é a obra estruturante, não tenho dúvida. Deputado, o senhor, até então na Assembleia Legislativa, é um deputado de oposição. 2022 vai ser um deputado de situação. Como fica o seu relacionamento com os demais colegas dentro da Assembleia? E principalmente com os colegas aqui do Vale do Itajaí? A Assembleia gosta de mim e eu gosto da Assembleia. Os deputados, a gente tem um relacionamento muito bom, né? Aliás, quem não teve bom relacionamento ficou fora, né? Porque a Assembleia precisa ter bom relacionamento para sobreviver. Se tu não compreenderes a Assembleia, você não sobrevive lá dentro. E a Assembleia é composta de um grupo de deputados que não tem nenhum bobo, todo mundo lá é esperto. Tem uns, por exemplo, somos 40, 10 não se interessa por absolutamente nada. Não quer estar em governo, não quer espaço, não quer nada. 10 quer estar dentro da estrutura. Outros 10 querem ter os seus amigos dentro da estrutura. E outros 10 querem ser importantes dentro do processo. Qual é o meu papel? Identificar o que cada um quer. Unir pontas para entregar para cada um o que ele quer. Claro que dentro da legalidade, dentro da instrumentalidade, dentro do que o poder pode fazer. Mas o meu papel é entregar para os 40 deputados o que cada um quer, em termos de mandato. Aí flui, normal. E é pouco, tá? Não acha que é muita coisa, não. Pouco. Mas nesse assunto que o senhor abordou agora, essa forma de fazer uma radiografia dos deputados, isso seria o quê? Já um futuro candidato à presidência da Assembleia? Não, eu não tenho esse desejo. Eu acho que o PL não pode ter a presidência da Assembleia. Tenho falado sobre isso com o governador Jorginho Melo. Acho que a presidência da Assembleia tem que dar para um outro grupo de partidos que vão permitir a governabilidade, mas fundamental que seja dado para alguém da nossa extrema confiança, né? Porque a presidência da Assembleia tem muito poder, né? Então, o ideal é que nós entreguemos a presidência da Assembleia para quem a gente já conhece, para quem já passou por ali. O senhor tem um candidato, então? Nós temos vários candidatos, né? Mas precisamos encontrar um perfil que nós já conhecemos. Não é hora de inventar. Não é momento de inventar. Que perfil é esse? Um perfil conciliador, um perfil que
que gosta de conversar com o governo, um perfil que não tem expectativas maior que o próprio governador, né? Porque o cara não pode ser maior que o governo. Ele tem que entender que ele é um poder, mas não pode ser maior que o governo. Alguém que tenha um histórico que possa nos ajudar no governar, que tenha quadros para apresentar também, porque, óbvio, o sujeito vira presidente da Assembleia, depois começa a querer apresentar os seus quadros. E esses seus quadros têm que ser quadros que efetivamente podem ser aproveitados, né? Então, é um conjunto de fatores que estão sendo levantados, construídos, conversados. Dentro do nosso partido, nós temos 3 candidatos a presidente. Então, é minha missão convencer esses 3 que não é o momento. Talvez o momento venha daqui a 2 anos. Venha nas eleições de prefeitos, né? Nosso processo de reeleição. E desses 40 deputados, tirando os 11 do PL, que nome o senhor vê aí que teria viabilidade? Os nomes que já passaram por ali. Tipo o presidente Mauro de Nadal, que é um cara que não vejo problema nenhum de assumir. O próprio Júlio Garcia, que já foi 4, 5 vezes, sempre começa e termina bem. Ah, mas o Júlio é isso, o Júlio é aquilo, o Júlio é isso e aquilo, mas tem 55 mil votos, é deputado estadual, né? E é um cara que conversa bem com o governo, tem experiência, já é maduro, já passou pelo Tribunal de Contas, tem um partido que nos interessa, vários outros quadros que já passaram por ali. Nós temos pessoas com experiência, como o Sareta, que já foi presidente da Assembleia, que é um cara também que tem de fino trato, de boa conversa. Dentro de um campo de aproximação do PSDB com o deputado Caro Preso, que é um cara centrado, um cara bom de conversar, o Marco Vieira. Então nós poderíamos botar aí uns 10 nomes que eu não tenho dúvida saberiam conduzir a Assembleia sem problema nenhum. E não enfrentar deputado, não enfrentar governo, saber o seu papel, né? E, deputado, o senhor falou uma palavra sobre a questão de construção de quadros. O governo do estado é uma estrutura gigante para abraçar toda Santa Catarina. E a gente sempre fala um pouquinho do protagonismo da nossa região aqui do Médio Vale do Itajaí, do Vale Europeu. Agora nós temos 4 deputados estaduais, estamos recompondo. Blumenau já teve, e a região já teve mais, mas construiu bem nessa fase agora. Mas como a gente também pode reverter isso na construção de pessoas que representem no trabalho do executivo e futuramente com construção de novas lideranças? Ótimo, perfeito. Primeiro eu quero dizer que eu, Napoleão, o Marco da Rosa e o delegado Egídio, nós estamos conversando já assim que tomar posse, nós vamos constituir a Frente Parlamentar de Defesa do Vale Europeu, né? Já tá tudo acertado. Faremos um rodízio de coordenação nos 4 anos e vamos estar juntos nas pautas do Vale do Itajaí, do Vale Europeu, da nossa região aqui. O que nós não conseguimos fazer na eleição passada, né? Na legislatura passada, talvez um jogo individualista de um ou outro não conseguiu fazer uma frente parlamentar de defesa da nossa região. E também o que atrapalhou foi a vinda de outros deputados de outras regiões querendo fazer parte da frente que é nossa. Ah, mas Ivan, isso é um pouco de individualismo. Não, eu não vou fazer parte da região lá do Sul. Eu não sou deputado que vou lá fazer parte da frente parlamentar do Carvão. Por quê? Porque eu não tenho nada a ver com o Carvão. E também não quero que um cara lá do Carvão venha fazer parte aqui, porque não tem nada a ver com a gente aqui. Então, não se conseguiu construir, porque ampliou demais a frente, ficou meio... Dessa vez não, dessa vez vamos fazer uma frente fechadinha, com os 4 deputados daqui, que vamos trabalhar do corredorzinho, Rio do Sul e Itajaí. Então a frente parlamentar já está constituída, eu, Napoleão, o Egídio e o Marcos da Rosa. São todos com experiência. O prefeito Napoleão já foi prefeito, sabe como lidar com o parlamento. O Marco da Rosa já foi 3 vezes vereador mais votado, acho 2 ou 3 vezes, se não me engano, mais votado, já é para deputado de 4, 5 mandatos. Eu estou lá na vida pública há bastante tempo. O Egídio é um cara bom de conversa, é um cara tranquilo. Então eu acho que Blumenau foi muito esperta, muito inteligente e nós vamos responder isso com de mãos dadas, né? E o resultado vai ser muito maior. Então ampliou bem a nossa representação, né? Isso é uma coisa importante. Então há uma harmonia já
entre os 4 deputados? Nós estamos conversando permanentemente, inclusive com relação aos passos do governo, com relação à composição da mesa diretora. Nós estamos conversando permanentemente sobre já o início da caminhada, né? Então, o que se vê, vamos ter um 2022 tranquilo entre a Assembleia Legislativa e Governo do Estado. Não tenho dúvida disso. Primeiro porque o Jorginho Melo, no jargão, é um macaco velho, né? 5 vezes deputado estadual, presidente da Assembleia, governador em exercício, 2 vezes deputado federal, senador da República. É um cara que não precisa ensinar nada pro Jorginho, né? Então o Jorginho sabe que tem que começar com o pé direito. Eu hoje, e sempre repito para ele, Jorginho, tudo que começa certo tem 100% de chance de terminar certo. E tudo que começa errado tem 100% de chance de terminar errado. Então nós só temos um caminho, começar certo. E vai haver uma cobrança grande também, né? Vai. Agora as redes sociais, né? As redes sociais são permanentes, né? Desafio governar com o presidente Lula, né? Governar com a oposição, governar com quem a gente não pediu o voto. Então estamos começar a rebolar nos 30 para poder fazer a coisa andar. Né? E como dialogar com o governo eleito PT federal, o Lula, sem dizer que mudou de lado? Como é que esse eleitor, né, bolsonarista vai ver essa ligação? Tem que compreender que os processos são institucionais e que nós precisamos ter relacionamento com o governo federal. O caixa está no governo federal. Quem cuida do dinheiro é o governo federal. Quem resolve as grandes demandas é o governo federal. Quem faz lei, quem repassa imposto, quem entrega as grandes obras é o governo federal. Só para ter uma ideia, nós temos obra, por exemplo, lá em Piratuba, que é a ligação da ponte com o Rio Grande do Sul, na Barra do Turvo, que é uma obra que o governo federal tem que fazer. Nós precisamos fazer essa obra para a ligação da Catarina com o Rio Grande do Sul. 470 é federal. 470 é federal, 168, 147, todas as nossas pautas, Porto. Como é que vamos fazer? Nós vimos um processo de privatização do Porto de Itajaí. Já era um consenso de entregar o Porto de Itajaí para privatização. E agora? Como é que vai ficar? Né? Vamos continuar a privatização? Vamos manter na gestão municipal? Então, nós temos que compreender que as conversas são institucionais, são republicanas. A eleição acabou. O povo elegeu um governo em Brasília que não era o que a gente gostaria, mas é o que tem. E nós temos que tratar com esse que tem, com respeito, com responsabilidade, sabendo que é Santa Catarina isso aqui. Então, se não tiver diálogo também não vem verba. Também não vem. E assim, vamos falar a verdade. O governo do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, teve um bom olhar para Santa Catarina. Nós terminamos a Ponte de Laguna, que era um sonho, né? Uma obra internacional. Foram feitas. Nós avançamos em muitos setores. Os portos foram ampliados. Muita coisa aconteceu também no governo passado. Então nós temos que resgatar, né? Vamos voltar a olhar para Santa Catarina que nós merecemos. O relacionamento vai ser republicano e institucional, não tenho dúvida disso. Deputado, uma última pergunta relacionada quando a gente fala dessa harmonia que o senhor falou entre os deputados estaduais e também o governo do estado a partir de 2023. A nossa região tem bons nomes para compor o governo do governador Jorginho Melo, como nomes que podemos levantar? Claro, hoje na minha conversa com o senador Jorginho Melo vou levar inclusive alguns nomes aqui da nossa região que, não tenho dúvida, poderiam ocupar cargos no primeiro e segundo escalão do governo. Vamos começar, por exemplo, pelas delegacias regionais. Eu vou sustentar a continuidade do delegado Rodrigo Marchetti à frente da Delegacia Regional de Polícia Civil. Irretocável o trabalho do Rodrigo, não precisa mexer aí. Tá indo muito bem, obrigado. A gente cresceu muito em termos de polícia civil no governo, na gestão do delegado Rodrigo Marchetti. Então, é óbvio que eu tenho que defender a permanência dele. E com relação aos quadros, poxa, o governo Mário Delbrandi é um governo realizador. Né? Onde é que estão as realizações do governo Mário Delbrandi? Estão nas obras de infraestrutura, que vamos reconhecer. O prefeito Mário Delbrandi está reinaugurando a cidade de Blumenau em termos de obras de infraestrutura. Então, o quadro da Secretaria de Infraestrutura pode nos ajudar. Né?
A educação de Blumenau, vamos falar de Blumenau. A educação de Blumenau está entre as melhores do Brasil. Nós temos aqui entrega de educação de excelência, tanto no ensino fundamental quanto no básico. Então, nós temos gente dentro do quadro da Secretaria de Educação que pode compor o quadro da Secretaria Estadual de Educação. E assim sucessivamente. Nós temos, por exemplo, em Timbó, em Indaial, em Ascurra, em Rodeio, em Gaspar, vários nomes que, se não podem compor o primeiro escalão, podem compor o segundo escalão de diretorias. O importante é que nós tenhamos pessoas lá que conheçam a nossa realidade, que saibam os nossos desafios e que possam apresentar os nossos projetos com muito mais facilidade do que uma pessoa de uma outra região. Então eu gostaria muito, por exemplo, de ter um secretário adjunto de infraestrutura aqui do Vale Europeu que pudesse apresentar a obra da 414, pudesse apresentar a ligação Blumenau-Guabiruba, pudesse apresentar esse 68, pudesse apresentar a ligação Pomerô de Jaraguá do Sul, sem precisar ninguém dizer para ele onde é que fica, né? Então nós vamos lutar para ter gente no quadro, independente de partido, mas que tenha qualificação para representar bem a nossa região, que abra nossas portas, né? Dentro da sua lógica. Defesa Civil, da nossa região, né? É uma região que sempre entregou bons nomes para a Defesa Civil. Então estamos conversando com o senador Jorginho Melo e vamos ajudar. Nessa sua lógica, deputado, quantos nomes o senhor acha que poderiam ir para cá do Vale no governo do Estado? Em primeiro e segundo escalão? Eu não sei quantas secretarias o governador pretende implementar, né? Se ele vai unificar, se ele vai juntar, se ele vai separar. Por exemplo, turismo. Vamos falar um nome específico aqui. Secretaria de Turismo. Alguém duvida aqui que o secretário Marcelo Groia, presidente da Vila Germânica, não pode ser secretário de Turismo de Santa Catarina, presidente de Santu? Ele tem alguma coisa que o tire da condição de ser presidente da Santu? Nenhuma. Né? Então, nós temos vários nomes. Agora, para indicar os nomes, nós precisamos ter uma lista da estrutura administrativa que o Estado vai apresentar, chamada reforma administrativa. Então nós vamos esperar essa reforma. A partir da hora que a lista surgir, nós vamos começar a apontar os nomes, sempre conversando com os prefeitos, para que eles nos indiquem os nomes que eles gostariam de ocupar a gerência de educação, a Celesc. Não precisa mudar a gerência da Celesc. A gerência da Celesc será mudada, está há muito tempo mesmo a pessoa ali e está muita reclamação. Então nós vamos indicar um novo nome para a Celesc. Vamos apresentar, claro, né, vários nomes para o governador, mas vamos mexer ali, Secretaria de Educação, nós vamos mexer nas gerências e vamos ver se a gente dá uma cara de Jorginho Melo para o governo. Deputado, em nome da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, da Rádio Clube FM 89,1, a gente quer parabenizar o senhor pela sua reeleição como deputado estadual e agradecer o tempo disponível neste momento, mas também ao longo dos 4 anos nas intervenções que possa fazer através das nossas emissoras do nosso sinal, conjunto com a comunidade de Blumenau e do Vale Europeu. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou filho da casa, né? Eu sou da Rádio Nereu, lá da Nereu Ramos mesmo, Ângelo Dias, né? Ângelo Dias. Então eu queria aproveitar essa grande oportunidade que vocês dois estão aqui, que vivem comigo há muitos anos, para dedicar parte da minha vitória a vocês, aqui da família, de toda a família, porque nunca me fechou porta, sempre me ajudou, sempre me deu voz, nunca me calou em nenhum momento que eu precisei. E essa rádio, esse grupo, esse conglomerado de informação que a família Vieira, que todos vocês representam, sempre foram muito importantes para as minhas conquistas. Muito, muito, muito importantes. Eu queria que a sociedade soubesse disso, que vocês fazem parte dessa vitória e que sem vocês, permitindo que eu pudesse conversar com a comunidade, distribuir a minha informação, meu desejo de ajudar, eu não teria conseguido. Então eu quero dividir parte dessa vitória com toda a equipe, com toda a família. Meu muito obrigado. Obrigado também, parabéns novamente. E conversamos com o deputado reeleito, deputado estadual
aqui pela base do Vale do Itajaí, deputado Ivan Nats, aqui na Jovem Pan 88,7 FM e também na Clube FM 89,1.